Que bom é estar com você mais uma vez aqui no Classe de Professores Online. Eu já disse outras vezes, mas vou repetir. Esse programa aqui, esse canal, não é para substituir o estudo da lição, nem tampouco pretende ser algo assim que vai resolver todos os seus problemas com a lição da Escola Sabatina, você como professor ou como aluno. Mas é apenas uma ajuda despretensiosa, didática, simples e prática, para que você possa expor a sua lição e ela ser, de fato, entendida pelos seus alunos e cumprir com o seu objetivo, o seu papel. Hoje, por exemplo, nós estamos esta semana estamos estudando o que Jesus ensinou. Esse é o tema, o que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. E nessa semana nós vamos conhecer um pouquinho sobre a obra do Espírito Santo. Apenas uma introdução, nós vivemos hoje o que chamamos de Era do Espírito Santo. A mentalidade do ser humano pós-moderno, ela é muito ligada em emoção. Não que ela não pense, não que ela não tenha razão, mas ela é muito ligada em emoção. E o Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo, muitas vezes são levadas a emoções por muitas pessoas. Muitas pessoas ligam isso com emoção apenas. Será que o Espírito Santo é só emoção? É só manifestações estrondosas, fantásticas, como alguns pensam? Como falar em línguas, por exemplo? Como curas e outras coisas mais? Nessa semana nós vamos estudar um pouquinho sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Então, a primeira pergunta, o primeiro bloco de perguntas, são 3 blocos, né? Nós trabalhamos com quem é o Espírito Santo no primeiro bloco. No segundo bloco, nós trabalhamos que tipo de pessoa é o Espírito Santo. E no terceiro bloco é o que faz o Espírito Santo, qual é a sua obra. Na verdade, isso aqui daria quase um trimestre de lição. Mas temos que resumi-la numa lição em 30 minutos ou 35 minutos. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é um ser pessoal. É bom que se diga isto. Há algumas evidências bíblicas. Não é? Vai aparecer na sua tela o resumo da lição dessa semana. E o número 1 diz assim, por que ele é uma pessoa? Porque ele tem vontade própria. 1 Coríntios 12, verso 11. Ele manda, ou seja, ele tem vontade própria, ele tem poder de decisão. Um ser humano, um ser pessoal tem esta vontade própria. Não é? Segundo ponto, ele é inteligente. Atos 15, 28. Lá diz assim, pareceu bem ao Espírito Santo. Ou seja, ele tem capacidade de discernir entre uma coisa e outra. Só um ser pessoal tem isso. Uma coisa, uma energia, não é? Não tem essa capacidade. É algo muito impessoal, não é? Em terceiro lugar, porque ele é uma pessoa, ele tem emoções. Efésios 4:30. Não é? Lá diz que se pode entristecer o Espírito Santo. Olha, não se entristece uma pedra, não se entristece um fio de energia elétrica, não se entristece o vento, se entristece uma pessoa. Então, é bom que a gente ressalte isso na nossa classe amanhã, e aí estão todos os textos que estão na sua lição também, não há nenhum problema com isso. Né? Mas aí vem uma grande questão. Né? Quando a gente diz que o Espírito Santo é uma pessoa, ou um ser pessoal, eu até prefiro esta expressão, muita gente já questiona. Mas será que o Espírito Santo tem dedos? Tem mãos? Será que o Espírito Santo tem pernas? Será que ele é uma pessoa? Bom, da Trindade, da divindade, nós entendemos que apenas um tomou um corpo humano, que foi o Senhor Jesus Cristo. Ele encarnou-se e nasceu da Virgem Maria. Todavia, sobre o Espírito Santo e sobre o Pai, nós não temos isto descrito na Bíblia. O que nós entendemos é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, mas é uma pessoa diferente de nós humanos. Em resumo, ele é um ser pessoal, mas é de uma categoria diferente da nossa, é categoria divina. Ele não é uma pessoa humana, mas ele é uma pessoa divina. Tem vontade, não é? Tem emoções, tem inteligência, tem capacidade de discernimento, todavia, ele não é um ser mortal como nós somos de carne, osso e sangue. Então, dá para entender que o Espírito Santo é uma pessoa e é uma pessoa divina. Não é? E quais são os textos bíblicos que provam que ele é Deus? Não é? Eu selecionei aqui 3 ou 4 textos para você entender. Não é? Um deles
é Hebreus 9,14, que fala do Espírito eterno. Ora, eterno só é Deus, essa é uma qualidade de Deus, não é? Um outro texto, Lucas 1,35, que diz que o Espírito Santo é todo-poderoso, não é? Tanto é que ele gerou a Jesus em Maria, não é? O outro texto que fala da onisciência ou da onipresença do Espírito Santo é o famoso Salmo 139, verso 7, né? Para onde irei? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Se eu subo ao céu, ele lá está. Se desço à profundeza da terra, ele lá está também. Ou seja, esse é um texto que fala da onipresença do Espírito. E, finalmente, o Espírito é criador também, ele fez parte da criação. Gênesis 1, 1 e 2. Na criação nós temos o Pai, na criação nós temos o Filho, que foi o agente ativo, mas na criação, em Gênesis 1, verso 2, nós temos o Espírito Santo que pairava sobre as águas. Então, os três participaram da criação, embora Jesus tenha sido o agente ativo dessa criação. Ok? Então, esse é o primeiro bloco da lição. O Espírito Santo é um ser pessoal. O segundo bloco é o Espírito Santo é um ser pessoal, mas é um ser divino, não é humano, então não podemos aqui fazer com que ele seja um ser humano, porque muitas pessoas confundem. Ah, ele é uma pessoa. Bom, ele é uma pessoa, mas não necessariamente uma pessoa humana, ele é uma pessoa divina, ele é Deus. Então ele pode ter características diferentes de uma pessoa humana, ele de fato o tem, ok? E finalizando então a nossa lição, nós chegamos ao terceiro e último bloco. O terceiro e último bloco é o que faz o Espírito Santo. E é aí que muita gente se confunde. Muita gente entende o Espírito Santo como sendo alguém que existe apenas para curas e para falar em línguas, para coisas miraculosas. E a gente tem até que discutir essas línguas, se elas são de fato as línguas que a Bíblia fala em Atos 2, não é? Porque isso aí pode ser torcido, isso aí pode ser modificado, não é? Então, qual é a obra do Espírito Santo de fato? É muito mais do que as pessoas falarem em línguas, né? A principal obra é aquela que você já conhece de João 16:8. Quando vier o Espírito, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo é alguém que nos mostra quem nós somos e de quem nós precisamos, que é do Senhor Jesus Cristo e do Calvário. Segundo lugar, o Espírito Santo, em João 16, verso 13, Jesus disse que o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade. Ou seja, quem fala do Espírito Santo apenas como algo emocional, não é? De glórias e aleluias, de falar em línguas, ou de promover curas, ou de fazer descer fogo do céu, não lê esse texto, porque esse texto de João 16 diz que o Espírito Santo deve nos guiar em toda a verdade. E qual é toda a verdade? Ou onde está toda a verdade? Está aqui na palavra de Deus. Então nós precisamos do Espírito Santo para podermos entender a Bíblia. Por isso que em cada estudo bíblico nós oramos pedindo a presença e a orientação do Espírito Santo. Ok? Seguindo aqui no nosso estudo, o que faz o Espírito Santo? Primeiro, ele convence do pecado. Segundo, ele guia na verdade. Terceiro lugar, o Espírito Santo faz algo essencial. Eu diria que é o começo de tudo. Ele produz em nós regeneração. Ou seja, quem é que nos leva para a conversão? Quem é que nos conduz para a conversão? Quem é que afiança? Quem é que confirma isto? O Espírito Santo. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, que ainda não era convertido. Ele disse, João 3, versos 5 e 6. Ele diz assim, você precisa nascer da água e Espírito, ok? Então, nascer da água pelo batismo, mas nascer do Espírito pela renovação, ou pela regeneração, ou tornar-se uma nova criatura. Essa obra miraculosa, transformadora, é feita pelo Espírito. Então, nós precisamos, ele produz o renascimento ou regeneração, não é? E, finalmente, resumindo, o último item é o Espírito Santo continua conosco em todo o processo da vida cristã. Tá? Primeiro, ele produz frutos da nossa vida, aqueles famosos frutos de Gálatas 5, 22. Não é? Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quer dizer, você, para ser um bom cristão, você precisa do Espírito Santo. Ok? E algo mais ele faz por nós. Além de nos produzir frutos, que são as boas obras, ele
depois de convertidos, nos dá dons, nos dá habilidades, nos dá talentos para que possamos ajudar a igreja de Deus a crescer, a pregar o evangelho em todo o mundo e apressar a própria volta de Jesus. Esta é a obra do Espírito Santo. E uma última pergunta. Eu disse que a lição dessa semana ela tem muito assunto, então eu tentei resumi-la da melhor forma. A última pergunta é: como ser cheio do Espírito Santo? E o texto é Lucas 11, versos 9 a 13. Em resumo, primeiro temos que esvaziar do próprio eu, mas acima de tudo nós temos que pedir que o Espírito Santo entre em nossa vida e faça a diferença. Hoje é a hora de orar, de clamar, de pedir para que o Espírito Santo de fato habite em nós. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa.